Fala galera, aqui é o professor Renato Almeida, do canal da Elétrica. Faz quase um ano que eu não faço vídeo para o canal. E o que me motivou a fazer esse vídeo é a pergunta de alguns alunos. Como vocês sabem, para quem não sabe, eu sou coordenador de educação e educador lá da Super Choque, curso em tecnologia, aqui em João Pessoa e Campina Grande. E uma pergunta que a galera sempre faz quando vai estudar eletrônica é o seguinte: como é que eu faço para consertar um aparelho? Então a gente tem que ter uma ciência muito clara que, por exemplo, a eletrônica é um caso bem à parte de todos os outros cursos que você pode fazer na elétrica. Porque, por exemplo, você faz um curso de eletricista predial, os elementos que estão envolvidos são muito simples. Você tem, por exemplo, a instalação de um interruptor simples, você tem o interruptor, a lâmpada, tchau. São dois elementos que estão em interação e tu tem fase neutro e o retorno. Coisa bem simples. Tu vai fazer industrial, por exemplo, também esses elementos estão reduzidos e é meio que linear a interação entre eles. Tanto é que o diagrama, por exemplo, de um circuito de comandos elétricos, de eletricidade industrial, você lê ele assim, ó, de cima para baixo. Mas eletrônica, ele tem vários elementos juntos. Então, ele é um caso bem à parte e a eletrônica é uma área da elétrica que tem meio que uma aura mística em torno dele, porque realmente você precisa ter alguns elementos em você para que você consiga ter sucesso nessa área. Primeiramente, você tem duas opções. Ou você aprende assim, vai mexendo, fuçando, até conseguir acertar as coisas e a chance de você cometer erros é muito maior. Ou você faz da maneira correta, que é procurar aprender através de pessoas que já tenham experiência na área. Então você tem que procurar, antes de mais nada, um professor, uma escola. Aqui em João Pessoa, por exemplo, a gente tem a Super Choque, né, curso em tecnologia, que é onde eu trabalho, tem professores de eletrônica que são muito show de bola. Mas você tem que procurar uma orientação, certo? E aí um aluno, uma vez, isso é uma coisa, professor, uma coisa que eu tenho percebido é que a eletrônica, a gente não aprende a consertar coisas, a gente tem que estudar a eletrônica primeiro, antes de conseguir fazer alguma coisa. Sim, porque a eletrônica ela tem elementos que, vamos dizer assim, são elementos filosóficos. Você tem que estar fazendo análise o tempo todo. Lógico, você pode fazer um curso especializado, por exemplo, um curso de manutenção de celular, em que ali tem elementos bem específicos para você aprender. Um curso de manutenção de placa de ar-condicionado, são elementos específicos. Um curso de manutenção de placa de máquina de lavar, são coisas bem específicas. Mas se você estudar eletrônica, o caminho ele é bem mais simplificado. E é uma área que eu curto, é uma área que eu gosto pra caramba. Eu gosto de ensinar eletrônica, porque eu gosto de ver as pessoas aprendendo, mas esse processo de aprendizado, para se refletir em coisas que você conserta, ele é gradativo. Por exemplo, eu já tive turmas, por exemplo, em que o aluno, ele de repente, ele desenvolve assim, de uma maneira muito bacana. Eu tenho o Carlos, que trabalha com eletrônica, eu tenho, por exemplo, o Lucilânio, que é um moleque que é um mais da eletrônica, inclusive eu sou bem humilde dizer, ele é bem melhor do que eu hoje, ele trabalha na bancada o tempo todo, e tem alunos que vão começando de pouco. O Jefferson, que uma turma agora há pouco, o Jefferson conserta uma fonte aqui, o Jonathan conserta outra fonte ali, um vai mexendo no amplificador aqui. Então você vai descobrindo e vai procurando coisas para consertar que começa do mínimo grau de dificuldade e vai para o máximo. Por exemplo, a mesma coisa acontece quando você, antes de mais nada, você tem que estudar eletrônica para poder consertar algum equipamento, para poder consertar algum aparelho. Porque a eletrônica é bem parecido com medicina. Por exemplo, o que você faz em um celular, por exemplo, só se aplica aquele modelo. Quando você parte para outro, você tem que reestruturar seu pensamento quando vai consertar ele. Lógico que alguns elementos são... A experiência que você adquire em um se reflete para outro. Mas você tem que estudar. Porque cada caso é um caso, é igual ao paciente. O que se aplica a esse paciente não se aplica a esse, não se aplica a esse, não se aplica a esse. A eletrônica é a mesma coisa. E aí para responder esse aluno meu, eu vi que essa é uma dúvida que muitas pessoas têm. A pessoa chega para fazer um curso de eletrônica e faz: quando é que eu vou começar a consertar? Quando é que eu vou começar a consertar? Cara, você tem que primeiro estudar e entender para poder consertar. E o que é que eu preciso para isso? Você precisa, lógico, de um professor, de uma escola, de alguém que te oriente, e tem algumas coisas que eu vou mostrando a vocês em outros vídeos que eu vou fazer, por exemplo. Protoboard, isso aqui, ó, protoboard, isso aqui, todos dois estão bem velhinhos, estão enferrujados pra caramba, são do meu tempo de IFPB. Então, você pode começar com bem pequenininho, bem simples, e você pode também usar um grandão, que é para circuitos mais complexos. E aí tem que ter tua caixinha com
com componentes eletrônicos, eu tenho ali também. Tem que ter fonte, estação de retrabalho. Tem algumas coisas que vão estar envolvidas nisso aí, mas antes de mais nada a gente precisa aprender a eletrônica antes de aprender a consertar em eletrônica, beleza? Então, ó, eu acho que eu vou voltar a fazer vídeos aqui. Então, se inscreve no canal, dá o joinha aqui no canal da Elétrica, que eu vou trazer mais vídeo para vocês, beleza? Um abração para todos e vamos estudar!